A estrada esquecida. Existe uma estrada no interior que não aparece em nenhum mapa digital. Os moradores locais evitam falar dela, referindo-se apenas como a cicatriz. É uma estrada reta e infinita, cercada por uma floresta tão alta que impede a visão de qualquer coisa além do asfalto rachado. O terror desta estrada não é o que ela contém, mas o que ela faz com o tempo e o espaço. Relatos de motoristas que pegaram desvenrado por essa estrada descreveram 3 fases do fenómeno. O rádio do carro começa a chiar, mas não é um chiado comum. São sons de estática que formam ritmos cardíacos. Se você desligar o rádio, o som passa a vir do painel do carro. Ao olhar pelo retrovisor interno, o motorista vê uma figura sentada no banco de trás. Ela nunca ataca, ela apenas aponta para o velocímetro. Se o motorista desacelerar abaixo de 80 km/h, os faróis do carro começam a piscar e o motor falha. O motorista passa pelo mesmo posto de gasolina abandonado a cada 5 minutos. Exatamente o mesmo posto, com a mesma placa de fechado, balançando no vento. A lenda diz que nos anos 70, um entregador chamado Tiago estava desesperado para entregar uma carga vital de medicamentos para uma cidade vizinha em meio a uma tempestade. Ele jurou que nem o tempo, nem a morte o impediram de chegar ao destino. Tiago sofreu um acidente fatal exatamente no quilómetro 0 daquela estrada. No entanto, sua vontade foi tão forte que ele dobrou o asfalto. Dizem que a estrada agora é um loop temporal. Quem entra nela não está mais no nosso mundo, mas no último minuto de vida de Tiago. A estrada tenta testar quem entra. Se parares o carro ou hesitar, tu te tornas parte da carga que ele nunca entregou. A parte mais assustadora acontece se olhares para o lado de fora durante o loop. As luzes que aparecem na floresta não são lanternas, mas os faróis de todos os carros que já se perderam lá, correndo em paralelo, presos na mesma reta infinita, tentando encontrar uma saída que não existe mais. Dizem que a única forma de sair da estrada do quilómetro 0 é fechar os olhos e acelerar quando vir o posto de gasolina pela 7ª vez. Mantendo as mãos firmes no volante sem olhar para trás, ignorando as vozes que pedem para você parar. Muitos carros são encontrados meses depois em acostamentos de rodovias normais, perfeitamente conservados, mas sem combustível e sem ocupantes. Apenas um rádio ligado, tocando uma estática que soa como um coração batendo devagar. Assim que a porta do carro se fecha, o silêncio é absoluto. O som do motor, que antes era uma companhia, desaparece. O sobrevivente solitário de um desses episódios, um ex-caminhoneiro chamado Jorge, descreveu que, ao pisar fora do veículo, o horizonte parece curvar. Tu tentas gritar, mas o som não vem. É como se o ar fosse denso demais, absorvendo cada palavra antes que ela saia da tua boca. No meio das árvores altas, começas a ver vultos. Eles não são humanos nem animais. São sombras longas e finas, com a altura de um poste, que se movem sem balançar uma única folha. Os moradores chamam de os medidores. Se tu caminhares para bem longe da estrada, tentando atravessar a floresta, tu sempre voltarás para o asfalto, mas é um ponto diferente. É um labirinto geográfico onde todos os caminhos levam de volta ao centro da maldição. Jorge contou que, após caminhar por horas, encontrou seu próprio carro parado no acostamento. Mas ao olhar pela janela, ele viu a si mesmo sentado no banco do motorista, gritando em silêncio e acelerando um carro que não saía do lugar. Ele estava vendo o próprio passado, ou talvez uma versão de si mesmo, que ainda tinha esperança. Quando a exaustão atinge o viajante e o desespero se torna insuportável, o cenário muda. A floresta se abre e, em meio ao nevoeiro súbito e gélido, aparece uma casa de fazenda, com luzes quentes nas janelas e o cheiro de café fresco flutuando no ar. Muitos correm para lá, achando que foram resgatados, mas a lenda afirma que a casa não é real, ela é uma projeção de conforto criada pela estrada para te fazer baixar a guarda. Se tu entrares na casa e aceitar qualquer coisa que lhe oferecem, um copo de água, um lugar para sentar ou um cobertor, tu nunca mais sentirás vontade de sair. O teu corpo físico apodrecerá no acostamento da rodovia, mas a tua consciência ficará presa na sala de estar daquela casa interna, tomando um café que não tem gosto, esperando por uma manhã que nunca chegará.
Dizem que se tu conseguires chegar aos fundos dessa casa sem entrar nela, encontrará um caminhão de entregas dos anos 70 capotado. Lá, sentado no meio dos destroços, está Tiago. Ele não é um monstro, ele é apenas um homem cansado. Se tu dás uma direção, qualquer direção que não seja o caminho de onde vieste, o loop se quebra por um breve segundo. Regressas para a rodovia principal, a quilómetros de distância. Jorge nunca mais conduziu à noite. Ele diz que sempre que passa por uma floresta, ouve o som de um rádio sintonizado na estática, chamando o seu nome. Quem entra na casa encontra um ambiente acolhedor, mas estranhamente perfeito. Não há poeira, o fogo na lareira nunca consome a lenha, e o relógio da parede marca sempre a mesma hora, 3h14 da manhã. A casa não tortura o corpo, ela dissolve a mente. Os visitantes sentem uma fome voraz e aceitam o banquete servido na mesa. Para quem olha de fora, se isso fosse possível, eles estão mastigando ar ou punhados de terra seca. Mas para quem está lá dentro, é o melhor banquete da vida. A cada hora que passa dentro de casa, uma memória do mundo real é apagada. Primeiro, tu esqueces de onde deixaste o carro. Depois esqueces do nome dos teus pais. Por fim, esqueces do teu próprio rosto. Existem outras pessoas na casa. Elas parecem membros da tua família ou amigos de infância. Mas nunca olham diretamente para ti. Elas estão sempre de costas, lavando louça, ou lendo o jornal de 1974. Se tu tocares em um desses moradores, eles se desfazem no voeiro cinzento, apenas para se reformar em outro canto da sala, segundos depois. Eles são ecos de viajantes que entraram ali, há décadas atrás, e agora fazem parte da mobília espiritual do lugar. Dizem que o maior perigo está no segundo andar. Há um corredor com infinitas portas. Atrás de cada porta há uma versão da tua vida onde não escolheste conduzir naquela estrada. É uma tortura psicológica. Tu vês a vida que poderias ter tido, enquanto o teu corpo real está definhando em algum lugar da estrada. Depois de um tempo, que na casa parecem horas, mas na rodovia são dias, o visitante começa a notar que a sua pele está ficando pálida, quase translúcida. Tu não estás mais na casa. Tu fazes parte da casa. Quando a luz do sol finalmente atinge o quilómetro zero na rodovia, a casa desaparece com o nevoeiro. O que sobra no acostamento é apenas uma marca de queimado na grama e o cheiro de café frio. O visitante agora é apenas mais um sussurro que os próximos motoristas ouvirão no rádio. Há uma história de um jovem que conseguiu sair, porque ao ver a malha oferecendo um prato, ele notou que ela tinha 6 dedos em cada mão, e que os seus olhos eram apenas buracos cheios de fumaça. O choque o fez vomitar o que tinha comido, e o vômito eram pétalas de flores mortas. Ele correu pela janela e caiu de volta no asfalto quente, com as roupas rasgadas, envelhecido 10 anos em uma única noite. E desde esse dia o jovem nunca mais apareceu. Encontraram meses depois no local cinzas de um corpo. As pessoas que moram perto do local dizem que aquela estrada está com uma antiga maldição. Quem lançou foi um homem que estava a sofrer pela morte da mulher, que acabou de ser atropelada, e queria que todos aqueles que conduzem na estrada acabassem por também desaparecer. Alertaram as pessoas que devem tentar evitar de atravessar a estrada, mas sempre que tentam evitá-la, ela reaparece, mesmo que a pessoa volte para trás. Muito cuidado se vires uma estrada reta sem fim, podes nunca mais regressar a casa. Muito obrigado por assistirem ao meu canal. Não se esqueçam de deixarem like e de subscreverem. Até à próxima.